Olá, amigos das artes marciais, estou de volta, saudações! No início do século XX, o boxe era praticamente desconhecido no Brasil. Os poucos praticantes existentes na época eram então imigrantes alemães e italianos, localizados nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. A primeira luta realizada no Brasil foi em 1913, na cidade de São Paulo, entre um pequeno ex-boxeador profissional que fazia parte de uma companhia de ópera francesa e o atleta Luiz Sucupira, conhecido então como o Apolo brasileiro, em razão de seu físico avantajado. Embora surrado, Apolo reconheceu que a técnica pode superar a força e tornou-se um grande entusiasta do boxe e também o primeiro grande divulgador do esporte. Apesar de Apolo ter começado a divulgar o boxe em 1919, através então do marinheiro Goés Neto, que havia aprendido técnicas de boxe na Europa, onde o esporte foi divulgado de verdade e reconhecido. Após retornar de viagem ao Brasil, Goés Neto então resolveu fazer algumas exibições no Rio de Janeiro, onde estava o sobrinho do presidente da República, Rodrigo Alves, que se apaixonou pelo boxe. Com o apoio de Rodrigo Alves, a difusão do boxe então ficou mais fácil. Neste período foram criadas academias e não demorou muito para o boxe ser um esporte regulamentado, com a criação então das comissões municipais do boxe em São Paulo, Santos, Rio de Janeiro. Isso tudo entre os anos 1920 e 1921. Já no ano de 1922, o Brasil teve seu primeiro pugilista a ganhar destaque, Benedito dos Santos, conhecido então como Ditão. Ele começou a treinar boxe numa academia de São Paulo. Ditão era um negro de porte gigantesco, com enorme talento para o boxe e detentor de um direto potente, capaz de levar o oponente em frações de segundo para o chão. No início de 1923, estreando então como profissional, derrotou sem nenhuma dificuldade seus 3 primeiros adversários, todos no primeiro round. O destaque do pugilista logo então despertou o assédio dos empresários. Foi então organizada uma luta entre Ditão e o campeão europeu Hermínio Spalla, pugilista italiano que tinha um cartel com mais de 100 lutas. Ditão começou o combate derrubando Spalla no primeiro round, porém o campeão europeu massacrou o lutador brasileiro no decorrer da luta. E Ditão, além de ter sido derrotado, infelizmente acabou sofrendo um derrame, do qual encerrou a sua carreira para o resto de sua vida. Com este episódio, o boxe brasileiro foi duramente criticado e passou a ser proibido até meados de 1925. Com a revogação da proibição do boxe no Brasil, o primeiro clube então a receber lutas de boxe foi o Espéria, na cidade de São Paulo. Começava então a primeira época áurea do boxe no país, tendo inclusive a criação de uma espécie de ranking, algo que até então inexistente, e uma nova cultura de treinos. Eis que surgem os primeiros grandes treinadores do boxe brasileiro: Batista, Bertagnoli e Celestino Carvésio. No Espéria, organizaram então uma escola de formação que traria grandes consagrações para o esporte nos anos seguintes. Com a Revolta Constitucionalista de São Paulo, conhecida como a Revolução de 32, tudo havia ficado paralisado. O acontecimento marcante desse período foi então a criação das federações de boxe regionais, das quais se deu condições aos boxeadores profissionais brasileiros então de disputarem oficialmente títulos internacionais e aos amadores poderem participar de torneios e campeonatos estrangeiros.
Já no ano de 1933, o Brasil pela primeira vez participou de um campeonato internacional, o Sul-Americano de Boxe Amador, realizado na Argentina. A seleção brasileira era composta apenas de cariocas, pois somente no Rio de Janeiro o boxe era legalizado através de federação. Na década de 1930 surgiram alguns lutadores de destaque, entre eles Ítalo Hugo, chamado de O Menino de Ouro. Criado em 1940, o ginásio do Pacaembu foi palco de grandes lutas. Pela primeira vez podiam-se ver lutas de brasileiros com nível verdadeiramente internacional. Os mais destacados deles foram Atílio Lofredo e Antônio Zubano, o Zumbanão, como era conhecido. Zumbanão foi o primeiro grande astro do boxe brasileiro, imperando absoluto por um longo período de 36 a 1950, no qual realizou cerca de 140 lutas, dos quais metade delas venceu por nocaute. Era um peso médio de grande poder de punch e capacidade de esquiva, arrastava multidões ao ginásio do Pacaembu por ser um ídolo. A década de 50 foi marcada pelo importante crescimento popular do boxe e por revelar grandes boxeadores, entre eles nomes como o de Khaled Khoury, Luizão, Rafi Zumbano e o grande Éder Joffre, o maior boxeador da história do boxe brasileiro. Nesta época, Éder Joffre participou dos Jogos Olímpicos de Melbourne, na Austrália, em 1956, o que fez ele despontar no boxe profissional. Apesar de não ter nenhuma medalha das Olimpíadas, Joffre foi responsável por vários títulos importantes. Destaque para o brasileiro dos pesos galos em 1958. Porém, o auge de títulos conquistado por Éder Joffre foi na década de 1960. O pugilista Éder Joffre é considerado o maior boxeador brasileiro e considerado um dos maiores da história mundial. Nas décadas de 1960 e 1970, outros grandes lutadores se destacaram, entre eles o médio ligeiro Miguel de Oliveira, campeão mundial pelo Conselho Mundial de Boxe em 1975, e o peso mosca Servilho de Oliveira, um dos poucos boxeadores brasileiros a conquistar uma medalha olímpica nos Jogos da Cidade do México em 1968. No início da década de 1980, pela primeira vez no Brasil, uma rede de televisão, TV Bandeirantes, por iniciativa de seu diretor de esporte na época, Luciano Dovale, do qual também atuava como promotor de eventos esportivos, resolveu investir pesado no boxe, transformando-o num espetáculo de massa. Com 1,86 m e cerca de 100 quilos, Adilson Maguila foi um dos poucos pesos pesados brasileiros, tendo enorme carisma aliado a grande valentia, mobilidade e uma direita demolidora que lhe proporcionou nada menos do que 78 nocautes em sua carreira de 87 lutas, a maioria contra lutadores europeus, sul-americanos e norte-americanos. Como consequência, em 1989, Maguila chegou a ser o segundo colocado no ranking do CMB. Maguila também enfrentou dois dos maiores pesos pesados do século XX, Evander Holyfield e George Foreman. Ele perdeu as duas lutas e isso lhe tirou não só a chance de disputar o título, como praticamente encerrou sua carreira. Em 1995, o lutador chegou a campeão mundial pela WBF, Federação Mundial de Boxe, uma associação que ainda não havia conseguido grande respeitabilidade. Com a falta de patrocínio, Maguila foi destituído do título por inatividade. No final da década de 90, vindo de uma família pobre da periferia da capital baiana, Acelino Freitas, conhecido como Popó, iniciou sua carreira profissional em 95, porém só despontou no cenário internacional em 99, conquistando então o título do Super Pena pela WBO.
Em 2002, Popó unificou o título de superpena pela WBA. Em 2004, ele subiu de categoria, conquistando o título de pesos leves pela WBO. Em 30 de abril de 2006, após perder o cinturão para o norte-americano Diego Corrales, Popó reconquistou o mesmo título pela WBO dos pesos leves. Em abril de 2007, Popó perdeu sua segunda luta para o norte-americano Juan Diaz. O lutador encerrou sua carreira vitoriosa em 28 de abril de 2008. No boxe profissional, conseguiu uma sequência histórica de 29 vitórias, seguidas por nocaute. Ao todo, foram 40 lutas, com 38 vitórias e apenas 2 derrotas. Recentemente, o ex-campeão Popó participou de uma luta não oficial com o youtuber Anderson Nunes. A luta foi muito comentada nas redes sociais e televisão. E você que entende do assunto, você concorda que Éder Joffre foi o maior lutador de boxe brasileiro? Deixe aí nos comentários, na sua opinião, qual foi o maior lutador de boxe no Brasil? Este foi o vídeo de hoje, obrigado por se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com aquele amigo. Saudações, até o próximo, eu voltarei.